Você já percebeu que algumas pessoas enfrentam tempestades enormes na vida e permanecem de pé, firmes, enquanto outras parecem desmoronar com problemas muito menores? Qual é o segredo? Jesus explicou isso de uma forma simples, mas muito poderosa, lá em Mateus capítulo 7. E hoje, através dessa palavra, Deus quer te mostrar onde você está construindo a sua vida. Fica comigo até o final. A passagem de Mateus 7, versículos 24 a 29, é o grande final do Sermão do Monte. Depois de ensinar sobre o caráter do reino, sobre a fé na prática, sobre obediência e sobre discernimento, Jesus termina com uma ilustração que resume toda a vida cristã. Ele fala de duas casas, dois construtores, dois fundamentos e um resultado inevitável que revela o coração de cada um. Vamos começar pelo homem prudente, o homem sábio. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu compararei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Perceba que a rocha não é um sentimento, não é uma emoção passageira. A rocha representa a obediência à palavra de Deus. Esse homem não apenas ouviu os ensinamentos de Jesus, ele colocou em prática. E o texto continua, dizendo que desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. As tempestades da vida não são um sinal de fracasso. Na verdade, elas são inevitáveis para todos. A diferença é que as tempestades testam e revelam o nosso fundamento. Agora, vamos olhar para o segundo homem, o insensato. Jesus continua: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. O problema do insensato não foi a falta de acesso à palavra. Ele também ouviu. O problema dele foi a falta de prática, a desobediência. A areia aqui simboliza uma fé superficial. É aquela fé sem compromisso, é ouvir a palavra sem obediência, é ter um conhecimento bíblico que não gera transformação de vida. E qual foi o resultado? O texto diz que veio a tempestade e a casa caiu. E conclui: e foi grande a sua queda. Não foi um tropeço, não foi um pequeno deslize, foi um colapso total. É uma imagem muito forte sobre as consequências de uma vida construída longe da obediência a Deus. Essa ideia se conecta perfeitamente com o que lemos em Provérbios, capítulo 12 e o versículo 15, que diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O insensato confia na sua própria opinião, no que ele acha que é certo. Ele segue o seu próprio coração. Já o sábio, o prudente, se submete à direção de Deus. Construir sobre a rocha é exatamente isso. É aceitar a correção da palavra. É alinhar nossas decisões com a vontade de Deus e é obedecer, mesmo quando é difícil, mesmo quando a nossa vontade diz o contrário. É por isso que, no final dessa passagem de Mateus, o povo ficou maravilhado. Os versículos 28 e 29 dizem que, quando Jesus terminou de falar, a multidão se admirava da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus não ensina apenas teorias ou ideias, ele ensina a própria vida. E a autoridade dele vem do fato de que ele não é apenas um mestre, ele é a palavra viva de Deus. O que ele fala tem poder para criar, para sustentar e para transformar a nossa realidade. Então hoje, a pergunta que fica é muito direta. A sua fé está baseada apenas em ouvir a palavra ou em viver a palavra? A sua casa espiritual, a sua vida, está sendo construída sobre a rocha firme da obediência a Cristo, ou sobre a areia movediça das suas próprias opiniões e sentimentos? Lembre-se, as tempestades sempre vêm, e elas revelam os fundamentos. Eu quero terminar com uma certeza. Quem constrói sobre a rocha pode até enfrentar os ventos mais fortes, as chuvas mais intensas, mas nunca perderá o seu propósito. Nunca perderá a sua fé.
e, principalmente, nunca perderá o seu destino eterno em Cristo. Se essa palavra falou ao seu coração, eu te peço, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e escreva aqui nos comentários: minha casa está na rocha. Que Deus te abençoe poderosamente. E antes de terminar, você já falou com Deus hoje?